Bom dia, oitavo ano! Tudo bem por aí? Espero que sim! Na aula de hoje, daremos continuidade aos tipos de sujeito. Então, capítulo 10, páginas 220 até a 229. Vamos lá? É importante relembrarmos aqui que o sujeito de uma oração, ele pode ser classificado em determinado. E dentro do sujeito determinado, além de ser determinado, ele também pode ser simples, quando ele vem expresso na oração e aparece apenas um núcleo. Ele pode ainda ser determinado composto, quando também aparece na oração e temos aí mais de um núcleo. E o determinado desinencial, que é aquele em que não vem expresso na oração, porém nós conseguimos identificar o sujeito pela desinência verbal. O sujeito ele ainda pode ser indeterminado e inexistente. E essas duas últimas classificações são as que nós veremos na aula de hoje. Vamos começar então com o sujeito indeterminado. Esse sujeito traz como características: não aparece expresso na oração, ou seja, o sujeito não vem escrito, não vem explícito na oração, e, como o próprio nome já diz, indeterminado, porque não se sabe, não se quer ou não se pode determinar. Temos então duas possibilidades de se ter um sujeito indeterminado. A primeira delas é com o verbo na terceira pessoa do plural. E lembrem-se, estamos falando de sujeito indeterminado, ou seja, ele não aparece escrito na oração. Observem o exemplo: roubaram minha carteira. Quem roubou? Nós não temos essa informação escrita na oração e nem um contexto que nos traga essa resposta. Sabemos que alguém praticou a ação mostrada pelo verbo, porém, não sabemos quem praticou a ação, quem fez essa ação. A segunda possibilidade é quando temos o verbo na terceira pessoa do singular mais a palavrinha ser, chamada aqui de índice de indeterminação do sujeito. Aqui temos que observar também o verbo, pois para termos sujeito indeterminado com tais características, o verbo deve ser intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento. Ele pode ainda ser um verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de complemento e esse complemento vem junto a uma preposição, ou ainda um verbo de ligação, que é aquele em que a gente tem um predicativo do sujeito. Observem os exemplos. Um exemplo com verbo intransitivo: vive-se feliz aqui. O verbo viver, ele não precisa de um complemento. Portanto, ele vem caracterizado, ele vem escrito na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, mais o índice de indeterminação do sujeito. Quem vive? Nós não temos essa resposta. Outro exemplo é com o verbo transitivo indireto. Precisa-se de voluntários. Quem precisa? Também não temos esta resposta. E observe, verbo na terceira pessoa do singular, precisa, mais o índice de indeterminação do sujeito, a partícula ser. E junto ainda a preposição de. E agora um exemplo com verbo de ligação. Era-se feliz naquela época. O verbo ser, era. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. É importante, neste ponto, abrirmos um parênteses para chamar a atenção com relação à partícula ser.
dentre tantas possibilidades de classificações que essa palavrinha pode assumir, duas delas aqui são importantes. Uma é o índice de indeterminação do sujeito e a outra é quando ela assume o papel de pronome apassivador. Quando nós tivermos a palavrinha ser, a partícula ser funcionando como índice de indeterminação do sujeito, então todas aquelas características que nós já vimos, nós teremos sujeito indeterminado. Porém, quando ela assume a classificação de ser um pronome apassivador, nós teremos um sujeito determinado. E aí, nós temos um exemplo que vocês viram ano passado também. Quando a gente tem uma oração na voz passiva sintética e temos essa possibilidade de inversão na voz passiva analítica. Isso daqui serve para confirmar que se trata de um pronome apassivador, que a palavrinha ser trata-se de um pronome apassivador e não um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, quando nós temos quebrou-se a vidraça, nós temos a possibilidade de inversão desta oração na voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, nós teremos a vidraça foi quebrada. Lembrando que o verbo quebrar, ele é um verbo transitivo direto, então ele não se encaixa em nenhuma das características de sujeito indeterminado, certo? E aí, quando eu tenho verbo transitivo direto, nós temos então a possibilidade de encontrar o sujeito, o que neste caso nós temos como sendo sujeito a vidraça, tanto na oração da voz passiva sintética como na voz passiva analítica. Um outro tipo de sujeito é o chamado sujeito inexistente. E como o próprio nome já diz, ele não existe. Apresenta como características a informação trazida no predicado não se refere a sujeito algum, uso de verbos impessoais. Impessoal é aquilo que não se refere a pessoa alguma, certo? E além disso, esses verbos devem ficar sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, que vocês verão daqui a pouquinho. E esse sujeito, ele também pode ser chamado de oração sem sujeito. Quando teremos, então, sujeito inexistente? São alguns casos em que os verbos assumem características específicas. O primeiro que trago para vocês são os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Chover, nevar, ventar e assim por diante. Observem o exemplo. Anoiteceu de repente. É muito difícil nós pensarmos em perguntar quem anoiteceu, certo? Portanto, temos aí um sujeito inexistente. Outro caso é quando nós temos escrito na oração o verbo haver e esse verbo haver, ele apresenta o sentido de existir, ou ainda ele indica um tempo transcorrido. Observem os exemplos. Há 5 alunos na biblioteca. Eu posso trocar esse verbo haver pelo existir. Porém, como o verbo existir não é impessoal, ele faz a concordância juntamente ao sujeito da oração ao qual ele faz parte. Tudo bem? Temos também há 2 meses que não vejo vocês. Nesse caso, nós temos 2 orações, um período composto. Vamos analisar somente a primeira parte desse período. Há 2 meses. Tempo transcorrido, certo? Uma outra possibilidade de termos sujeito inexistente é quando nós temos os verbos ser, fazer e estar, indicando o tempo cronológico ou clima. Porém, fiquem atentos ao verbo ser, como eu disse para vocês no slide anterior. O verbo ser ele é uma exceção a essa característica de verbo impessoal. Ele não deixa de ser um verbo impessoal, porém, ele faz a concordância com o número do horário ao qual ele indica. Então, nós temos é 1 hora e são 2 horas.
Já o verbo fazer, indicando o tempo cronológico, aparece aqui no exemplo abaixo. Faz 2 anos que ele saiu. Aqui também um período composto e nós estamos observando a primeira parte desse período, a primeira oração desse período. Faz 2 anos. Verbo fazer no singular, porém o tempo cronológico 2 anos. E o verbo estar indicando clima, está frio. Também aqui a gente não tem um sujeito expresso na oração, porque esse sujeito não existe. Agora, oitavo ano, exercícios para serem realizados antes da nossa live. Peço que vocês leiam a tira da página 220 e resolvam os exercícios 1 e 2. Leiam também a parte teórica, páginas 221 e 222, e resolvam os exercícios 3 até o 8, das páginas 222 até a 225. Pessoal, caso vocês fiquem com alguma dúvida em alguma informação ou na execução dos exercícios, marquem com um asterisco e conversaremos sobre isso na live, ok? Não fiquem com dúvidas. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!